Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para dar continuidade aos estudos. Hoje nós teremos a meditação com o nosso querido irmão Flávio. Depois a Poliana vai apresentar para a gente 2 capítulos do livro Desperte e Seja Feliz. E nós vamos tratar sobre amor, terapia e curas. E por último, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e nós vamos conversar sobre matrimônio e amor. Então eu convido a todos, primeiramente, para nós fazermos a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a mentora Joana de Ângeles, que nos abençoe, que nos proteja, que ilumine as nossas mentes e principalmente os nossos corações, para que os ensinamentos possam ser não somente aprendidos, mas principalmente sentidos e vivenciados. Agradecemos a oportunidade de estudo e que nós possamos estar juntos ainda durante muitos e muitos estudos. Assim seja. Então eu passo a palavra ao nosso querido Flávio para o início da nossa meditação. Continuando os pensamentos elevados que foi proporcionado pela nossa oração de hoje, vamos iniciar a meditação fechando os olhos, nos colocando profundamente numa posição confortável, respirando lentamente, conscientemente. A meditação de hoje é a meditação dos sentimentos. A meditação tem o poder de pôr você em contato com o seu eu interior. E no caminho de uma sabedoria mais profunda, explorar novas experiências espirituais. Agora, vamos iniciar o processo de relaxar. O processo de relaxamento já é o processo de meditação, de concentração no corpo físico e na respiração. Ao meditar, você volta a sua atenção para dentro e se concentra em todo o seu ser, usando o poder da mente para descontrair o corpo físico. Concentre-se na respiração consciente. Inspire e expire. Inspire, segure a respiração, conte até 10 e solta lentamente com os lábios entreabertos. Vamos fazer isso 3 vezes.
Agora, inicie o processo de relaxamento, iniciando pelo couro cabeludo e descendo até a ponta dos pés, concentrando em cada parte e relaxando. Relaxe. Relaxe os músculos da face. Deixe cair o maxilar levemente. Vai relaxando. Relaxe os músculos do pescoço. Já iniciando o processo de relaxar os ombros. Bem relaxando. Soltando. Solte. Deixe cair os ombros. Mais. Desça pelo braço esquerdo, relaxando, até as mãos. Coloque as duas mãos espalmadas sobre o joelho. Braço direito, mão direita, totalmente relaxado, solto. Relaxa o tórax, o abdômen. Solte. Observe que à medida que nós vamos relaxando, parte por parte, a parte anterior que foi relaxada, nós passamos a não sentir. Diminuímos a percepção daquele ponto. Observe essa experiência. As mãos estão totalmente relaxadas em cima das pernas. Relaxe ambos as pernas nesse momento. Relaxe. Inspire, relaxe. Expire, relaxe. Ambas as pernas, ambos os pés, totalmente relaxados. Aprume mais a coluna, eleve a coluna, aprume mais. Faça com que o cor do corpo tenha uma ligeira elevação, uma percepção de elevação. Concentre-se nas mãos, nas duas mãos. Observe que elas flutuam. Elas tendem a levitar. Concentre-se nos pés, mãos e pés tendem a flutuar. Você tem a sensação de levitação.
Você abandonou totalmente a consciência corpórea. Esse é o estado ideal de uma meditação profunda. Leve agora seus pensamentos, sua atenção no ponto entre as sobrancelhas, logo atrás do globo ocular. Vá ao ponto da sua meditação. Caminhe para o seu cenário criativo de meditação. Respire profundamente. Observe o cenário que você construiu mentalmente. Você está em meditação profunda. Tome consciência de seu estado mental. Ele pode estar concentrado ou disperso. Lembre-se de que esse é o seu estado mental no momento. Não se apegue a ele e nem o rejeite. Aprecie a natureza da mente clara. Veja seu estado mental como a expressão de um processo contínuo e não como um problema pessoal. Cultive a expressão criativa e a liberdade de pensamento. Tome consciência do sentimento que você está experimentando aqui e agora. Sentimento esse em relação a tudo. A Deus, aos relacionamentos, ao próximo, e principalmente a você mesmo. Examine sentimentos de felicidade
contentamento, amizade. Avalie a qualidade dessa experiência. Evite cultivar a visão e as opiniões rígidas que brotam dos sentimentos mais intensos. Determine agora, com precisão, se os sentimentos são superficiais ou profundos. Inspire e expire. Você está num estado de meditação profundo. Está sentindo uma alegria extrasensorial, proporcionada pela meditação profunda e pelas torrentes de energias nesses momentos de contato com as suas ideias criativas e pelos sentimentos positivos que são plenamente reconhecidos pelo Self. Deixe fluir a admiração e a gratidão por Deus. E amplie agora essa percepção para envolver ao mesmo tempo os espaços interior e exterior. Leve consigo essa meditação de hoje, a meditação do sentimento. Muita paz. Vamos retornando devagarinho ao estado consciente. Que maravilha, seu Flávio. Quase que eu não volto, hein? Alguém ia ter que fazer a palestra aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa, excelente. Isso nos traz tranquilidade, né? Paz, equilíbrio, e a gente precisa acalmar nossa mente aí. Isso nos ajuda bastante. Bom, nós vamos dar continuidade aos estudos, e hoje é Desperte, né, do livro da Joana. Nós vamos estar iniciando com o capítulo 22, Amor Terapia, e o capítulo 23, Cura, do livro Desperte e Seja Feliz. Eu vou fazer uma introdução, que é uma introdução tirada de um outro livro da Joana também, Amor Imbatível Amor, né, que a Sueli Caldas, ela faz essa introdução, que é muito bonita, e eu vou compartilhar com vocês, do amor.
Não há como negar ser o amor a realidade mais pungente da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza-se o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens, mulheres, que edificaram os ideais de felicidade humana, fundamentaram-se o seu pensamento no amor pleno e incondicional. O amor é vida operante, é a razão básica do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. As modernas ciências que a alma penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e dos problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e exteriores, que aturdem a toda a humanidade. E aí ela coloca, finalizando, assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseio de plenitude. Amor é um grande desafio, e amar é um grande desafio para todos nós. Então, essa introdução sobre o amor eu achei muito bonita, e aí eu trouxe para compartilhar com vocês. Tem um conto, antes da gente iniciar com a fala da mentora Joana de Ângeles, só para ilustrar um pouco o amor, né? Tem um conto que diz que uma senhora, chegando em casa, ela visualiza na sua porta 3 homens, e eles se apresentam a ela como sendo a riqueza, o poder e o amor. E eles se oferecem para entrar na sua casa. Só que diz que ela teria que escolher apenas um dos 3 para penetrar no seu lar. E ela ficou confusa na hora quem ela escolheria para entrar. Então, eles optaram e deram uma opção para ela, para que ela fosse em casa e conversasse com seus familiares, para que junto eles pudessem aí escolher quem que eles gostariam que levasse para casa. E ela entrou em casa, encontrou o marido, a filha, e eles estavam discutindo. O marido foi o primeiro a dizer: não, vamos convidar a riqueza, né? Vamos trazer a riqueza para dentro de casa, né? Não vamos ter mais problemas, né? E ela falou: mas a riqueza, ela ficou em dúvida. Aí, de repente, um dos filhos falou: não, vamos trazer o poder, nós vamos ser poderosos, vamos ser uma família reconhecida, de tanto poder que nós vamos ter. E a filha menor, que escutava a conversa deles, né, ainda pequena, ela vira para os pais e para o irmão e diz assim: vamos escolher o amor, porque o amor vai nos unir e nós nunca deixaremos de ser uma família feliz. O amor trará felicidade para todos nós. E todos decidiram, então vamos deixar o amor entrar. E ela foi atrás do amor dos 3, né? E ela fala: bom, fizemos a nossa escolha aqui em casa, nós vamos escolher o amor. Aí o amor sorriu, levantou-se e foi acompanhá-la. E ela, quando olha para trás, está vindo a riqueza e o poder junto. Ela parou, estranhou um pouco e disse: mas eu escolhi somente o amor. Aí o amor disse: bom, se você tivesse feito outra escolha, só iria um de nós. Mas como você escolheu o amor, a riqueza, o poder, a felicidade, eles estão junto comigo, então nós vamos todos juntos. E eles foram para casa felizes. Lógico, né? Uma analogia aqui referente, né? Um amor ainda muito egóico, um amor ainda muito material, né? Mas nós estamos ainda num princípio de evolução, como Joana de Ângeles coloca nesse capítulo sobre o amor. Então, nós estamos num processo, nós não vamos sair do marco zero e para voos, né, plenitudes, se a gente não passar por um processo evolutivo. Então, é um processo, primeiro a gente começa a amar,
né, de uma forma mais material, né, mas depois a gente vai evoluindo esse amor e ele vai se transcendendo para um amor espiritual. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa trazer a fala aqui da mentora Joana de Ângeles, porque é tão bonito esse livro, que a gente quer compartilhar toda a fala da mentora, porque é muito bonito, ela coloca é difícil você tirar, né, do livro, sintetizar, porque tudo acaba sendo muito importante na fala da mentora Joana de Ângeles. Vamos passar aqui, ó. E aí ela começa o capítulo colocando que nós estamos num processo evolutivo, que ele faz lento, devagar, e vai evoluindo conforme nós nos despertamos, principalmente a nossa consciência, para essa responsabilidade e para esse dever. Então, nós estamos numa estrada evolutiva em que é como se nós estivéssemos aí iniciando, né, o desbrochar ainda, né, nós estamos ainda nos abrindo para esse processo evolutivo. Ele é lento, mas ele é contínuo, ele não para, né, então nós vamos estar sempre trabalhando aí nesse processo. Existem alguns fatores que acabam nos atrasando nesse processo evolutivo, que vai depender, né, de todo esse elo que nós temos ainda com a matéria, né, com a vaidade, com o orgulho, e que nós temos muita dificuldade de romper essas algemas. Então, isso é o que nos limita, é que nos atrasa, porque a gente ainda luta muito para nos desprender desses atavismos aí que estão próximo de nós. E ela coloca que nós estamos num duelo, justamente por nós ainda estarmos num planeta de provas e expiações, nós estamos oscilando, né, entre o bem e o mal, e que tudo é um caminho. E aí ela fala que existe um combate aí, né, desfronta-se sempre, né, a virtude e o vício, a paz e o conflito, o equilíbrio e a violência. Então, é um dueto aí entre o bem e o mal, justamente por nós ainda não estarmos definindo, por estarmos ainda definindo o nosso processo evolutivo. Então, isso é natural, não é para ninguém né, se desesperar, achar que a gente nunca vai conseguir, porque nós iremos conseguir. É um processo normal, faz parte desse caminho, faz parte desse progresso, então é natural. Mas, lógico, que nós temos que nos esforçarmos o máximo para vencer, né, esses atavismos, vencer as nossas mazelas espirituais. A gente tem que nos esforçar muito para conseguir caminhar, né? E vamos seguindo, trabalhando no combate, né, das nossas próprias imperfeições. E é trabalho de formiguinha, mas tem que ser um trabalho constante, a gente não pode deixar nos influenciarmos pela matéria, e temos que buscar essa evolução, e nós temos que trabalhar, mas trabalhar a nós mesmos, principalmente. E aí, os sentimentos se exaltam e reações de violência se apresentam, imprecando pela extinção do agente da maldade. Então, ela quer dizer que, quando vem, né, essa violência, hoje a gente já se choca com o mal, a gente já se choca com a violência, mas a gente tem que combater isso dentro do agente da maldade. Então, nós temos que trabalhar a expulsão desses sentimentos. Então, é um trabalho árduo aí. E as lutas, né? Quais são as nossas lutas, né? A violência impiedosa provoca aí, né, ainda muita ira em nós, né? A gente já tem o despertar para a violência que nos agride, mas a gente não sabe ainda como lidar com o processo de melhora e de cura. Então, a gente acaba tendo um reflexo, né? Então, o outro não me agride, eu acabo agredindo o outro também, porque eu não tenho ainda, né, aquele trabalho interno de entender que se o outro está me agredindo, não é com a mesma agressão
que eu vou resolver o problema. Então, estipar esse instinto agressivo de dentro de nós é muito importante, para que a gente consiga realmente trabalhar, e não, senão vira impulsos reflexos, é igual aquilo, um pisa no seu pé, você vai lá e pisa no pé do outro, não pode, né? Então, você tem que mostrar para o outro, olha, você está pisando no meu pé, está me incomodando, está doendo, né? Então, despertar o outro para isso é fundamental, fazer com que o outro entenda que a sua agressão, ela atinge, né, ela machuca, e você não ter a repulsa, não ter a ira de devolver isso com agressão também. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, e a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vai num estabelecimento, alguém atende a gente mal, a gente já fica com raiva, a gente já quer revidar. Então, nas pequenas coisas, a gente vai percebendo o quanto ainda nós temos que trabalhar esses impulsos, né? Porque, na verdade, nós teríamos que fazer o quê? O outro me agrediu, e eu falar, nossa, coitado, deve estar com algum problema, vou relevar, né? Vou fazer o contrário, se ele gritou comigo, eu vou falar mais baixo, vou falar mais calma, porque aí ele vai ter um choque, porque se você grita, o outro grita, aí todo mundo começa a gritar, todo mundo fica naquele né, debate ali, todo mundo se exalta, então a gente acaba agredindo o outro. E se você tiver o autocontrole, que é uma coisa difícil de fazer, não é fácil, de você perceber que o outro está fora de si, que o outro não está conseguindo refletir e pensar nas suas atitudes, e que você, tendo uma atitude contrária do outro, você vai fazer que, pelo menos, que ele leve um choque. Né? Se o outro te agride e você mantém a calma e a tranquilidade, no mínimo ele vai ter um choque, né, e vai perceber que algo ele está fazendo errado, a não ser que ele esteja num desequilíbrio tão grande que ele não consiga ainda perceber isso. Mas é esse trabalho que ela nos convida a fazer, essa luta interna é que ela nos convida a fazer, fazer com que nós nos despertemos para que essas agressões, elas modifiquem os nossos reflexos. Tarefa fácil? Não, né, gente? Tarefa difícil, né? É tarefa difícil, árdua, contínua, mas é aí que está a diferença quando a gente começa a deixar a doutrina entrar dentro da gente, onde a gente começa a perceber que não adianta a gente só ler livros, estudar, a gente tem que colocar isso na prática. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Então, esse que é o despertar e seja feliz. É entender o que a gente precisa fazer para modificar. E aonde a gente tem que fazer essas mudanças. E é com o outro? Não, de jeito nenhum. É com você mesmo. A gente não pode cobrar do outro, nem muito menos atitudes que nem a gente ainda é capaz de fazer. Mas a gente tem que cobrar de nós. Nós já estamos num processo que nós temos conhecimento, nós temos literatura, nós temos condições hoje de entender o que o Cristo veio passar para a gente há mais de 2000 anos atrás. Esse despertamento aí já era para ter sido feito há muito, muito tempo atrás, né? Então, é um processo lento, como diz Joana de Ângeles, sim, é um processo lento, mas se a gente não começar agora, quando que a gente vai começar? Vai esperar mais 2000 anos para a gente começar a fazer isso? Não, então a gente tem que começar agora. Então, é um processo que a gente tem que buscar trabalhar isso dentro da gente todos os dias, a todos os momentos, em todas as nossas atitudes. Então, quando a gente fizer uma atitude, a gente tem que parar e refletir. O que eu fiz aqui? O que não está bom aqui? O que eu preciso mudar aqui? Né? Aquela reflexão que é importante que nós façamos sempre, todos os dias. Né? E aí, para isso, existe uma fala de Jesus, que é orai e vigiai. Né? Orai para te dar força, coragem, e vigiai o quê? Vigiai suas atitudes, vigiai seus pensamentos, né? As suas tomadas de decisões. Então, Jesus pedia isso muito para a gente. O que é esse orar e vigiar? É manter o equilíbrio,
é buscar, através da prece, dos recursos espirituais que a gente tem, mas principalmente nos vigiar. Não adianta ficar ajoelhada, rezando, orando, pedindo a Deus, pedindo a tudo, e não tomar as minhas atitudes, não fazer as minhas mudanças internas, porque nada vai se resolver e nada vai sair desse patamar. Então, é necessário muita vigilância para não permitir que o tóxico do mal envenene as pessoas que trabalham e acreditam no bem. Então, a gente tem que nos vigiar mesmo o tempo todo, né? E a solução para isso, que é dada por Jesus, é o amor, né? Somente o amor, como medida terapêutica, possui a solução para as agressões do mal que temem alastrar-se por toda parte, levando de rodão, né, carregando mesmo aqueles que se permitem carregar. Então, é através do amor, terapia, que nós vamos tentar melhorarmos, tentar trabalhar dentro de nós e não vencer, não deixar que o mal vença. Para isso, nós temos que nos esforçar. Essa era a proposta. E uma coisa interessante que eu achei nesse capítulo, que ela coloca e frisa bem, que não adianta corrigir o mal com o mal, e sim com o bem. Então, não adianta a gente agredir também, nós temos que fazer o contrário. Não se apaga incêndios usando combustível. Olha que interessante essa fala da mentora Joana de Ângeles. Se está pegando fogo, você não vai colocar mais combustível, né? Não é por aí que a gente vai solucionar o problema. Então, não se pode ser conivente com erro de forma nenhuma. Não é essa a proposta, né? Não concordar com o crime, entretanto, jamais se extinguirá o delito, eliminando-se o delinquente, encaminhar a vida para o bem. Então, essa proposta que ela faz agora, que é uma proposta bem interessante, a gente não vai ser conivente com o mal, nós não vamos concordar com o crime, com as coisas erradas, mas a gente também não pode punir, né, e não crucificar quem erra. A gente tem que dar oportunidades, ajudar, estender a mão, trabalhar para que essas pessoas elas consigam também fazer o seu processo de despertar, né? Então, não é, o outro está errando, eu vou deixar, não, vamos estender as nossas mãos, vamos mostrar um caminho, uma opção, vamos buscar com que ele consiga se levantar. Então, nós vamos trabalhar para que as outras pessoas também consigam caminhar e buscar o bem. Então, é o auxílio e a ajuda que nós precisamos dar. E dentro deste amor-terapia, né, a ignorância deve ser combatida e o ignorante educado. O crime necessita ser eliminado, mas o criminoso, ele merece ser reeducado. As calamidades de quaisquer expressões precisam ser extirpadas. Então, nós temos que trabalhar na recuperação, no auxílio, na ajuda do outro. Então, do outro é de nós mesmos, lógico, né? Aqui estamos nós também. O amor não acusa, ele corrige. Não atemoriza, ele ajuda. Não pune, ele educa. Não vai odiar, mas edificar. Não destrói, ele salva. Então, esse é o amor-terapia proposta por Jesus, né, trazida aqui pela Joana de Ângeles. E que Jesus fez o tempo inteiro, foi sempre nos mostrar como a gente auxilia e ajuda o próximo, né? Jesus estendeu a mão a todos, né? Maria de Madalena. Então, ele estava sempre ensinando que ele trazia o amor como recurso terapêutico para que a pessoa se sensibilizasse e ela buscasse melhorar, ela buscasse se corrigir. Então, essa era a proposta de Jesus. Quando o amor vigorar nos corações das criaturas, o bem iluminará o mal e a harmonia plenificará todas as almas. Este é o resumo do capítulo 22. Agora eu queria abrir para vocês, para que vocês trocassem também o que vocês acharam aí desse capítulo, e depois a gente entra no capítulo 23, que é cura.
Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Bem, na realidade, né, Poliana, é um capítulo belíssimo, né? Falar sobre o amor, né? Até a palavra amor é bonita de pronunciar, né? Amor, né? É verdade. Até pronunciar é bonito, né? É verdade. Na realidade, o amor nós trazemos dentro de nós, né? No nosso psiquismo de profundidade, como um potencial. Assim como temos aí o potencial do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio, né? São potenciais importantes que vai naturalmente, com o tempo, nos promover a espíritos perfeitos, espíritos puros. Então, nós temos dentro de nós o amor, mas que precisa ser trabalhado, né? Ele precisa ser desenvolvido, como você falou muito bem, nas pequenas ações, no dia a dia, em todas as oportunidades. E a Joana de Anjos nos coloca aí a questão da terapia, né? Amor-terapia, quer dizer, a terapia pelo amor, né? Porque tem muitas questões também, não só externas, mas internas, que precisam ser curadas, né? Então, quando fala de terapia, a gente lembra da cura, né? Um caminho para a cura, né? É um caminho para uma solução, para um problema. Então, a terapia pelo amor, quer dizer, é através do exercício, do desenvolvimento deste amor nas pequenas ações que nós vamos nos curando dos grandes males que carregamos dentro de nós mesmos. Perfeito. Das nossas angústias, da depressão, da tristeza, do vazio existencial. São doenças da alma que têm como terapia o amor. Quer dizer, na medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai trabalhando esse sentimento, nós também, ao mesmo tempo, vamos nos curando de tantas questões aí que carregamos ainda dentro de nós. Perfeito, isso mesmo. E temos que ter paciência conosco também, né? Não ficar nos punindo, né? Ah, eu não consegui ainda. E a gente tem que ter um pouco de caridade conosco também, achar que nós temos um processo, né? Então temos que ter um pouco. Tudo bem, eu errei hoje, né? Vamos tentar amanhã. E aí cada dia a gente vai tentando se corrigir, vai tentando se melhorar. E o amor é essa sementinha que está brotando dentro da gente, né? Está crescendo aí dentro da gente. E, Poliana, isso que você comentou agora é muito importante, porque a pessoa que não se ama, ela não consegue dar amor aos outros. Então, verdade. Esse exercício de aprender a amar, a pessoa primeiro precisa se amar, não um sentido egóico, né? Mas ela tem que aprender a se amar, ter compaixão de si mesmo, reconhecer suas imperfeições e pensamento otimista, né? Não é se ficar preso na culpa, mas reconhecer suas imperfeições e saber que tem muito a melhorar e que pode progredir, né? E no nosso dia a dia a gente não consegue imaginar aquele amor como o do Cristo, né? Onde a gente consegue ter tanta compreensão pelos outros, ou mesmo e não pensar também apenas em demonstração do amor com as coisas materiais. Mas mesmo a gente começa pelo pensamento. Isso é importante. Como, por exemplo, o pré-julgamento que temos de uma determinada pessoa, a respeito das ações que ela praticou, né? Não guardar rancor, não guardar ódio, mágoa. Então, essa compreensão já é um estágio para que a gente possa desenvolver, mesmo de uma forma mais primitiva, né, esse amor. Perfeito, isso mesmo. Poliana, rapidinho, sem me prolongar, né, para você iniciar outro capítulo, pegando já o que o Júnior falou e o que o Pacheco falou, tudo começa em nós mesmos. Eu acho que essa que é a proposta dela, né? Então, assim, mudança de postura mental. Você vê que ela traz de uma maneira que todos nós sabemos como se está arraigada em nós de forma milenar, né? A questão da indignação e de querer a vingança para combater um ato de que a gente acha, assim, uma violência, por exemplo, né? A gente vê isso muito na sociedade, na mídia, né? Todo momento nós temos exemplos aí na mídia. Então, o sujeito pratica um ato que a sociedade fica indignada com aquilo. Então, ela quer combater matando o sujeito, né?
e não educando. Isso está arraigado em nós. Você vê que até no cinema, né, nos filmes, eu vejo filme, às vezes se a gente não vigiar, como você colocou, a gente está dando risada quando o sujeito que fez o mal se deu mal, você entendeu? Então, é um negócio que está na gente sem a gente perceber. Então, esse capítulo é uma mudança, um convite dela para mudança de postura mental nossa, mas, ao mesmo tempo, sutilmente ela fala, apesar de você, né, com a prática do amor, com a mudança do pensamento para educar e não punir, ela fala também que não pode ser conivente, né? Então, eu achei bem legal o capítulo e faz esse convite para essa mudança aí. Perfeito, Marquinhos, muito bom. Isso aí. Resumiu bem o capítulo. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, nós vamos entrar agora no capítulo 23, que é cura, né? Que aí ela fala do amor-terapia, como o Júnior disse, já é início para a cura, né? E nós vamos buscar nas nossas mazelas, né, espirituais, nós vamos buscar essa cura. Então, nós vamos atrás de terapias, né? Aqui falando do nosso contexto material, né? A gente vai atrás de terapia psicológica, de psiquiatra, a gente vai atrás de meditação, nós temos vários recursos aí, né, para buscar essa cura para as nossas mazelas, para os medos, para a depressão, para a angústia, que tanto nos aflige todos os dias, a todos os momentos, né? Então, nós temos aí o recurso material, nós somos seres co-criadores, somos seres inteligentes, então, né, nós viemos para a matéria, mas também nós viemos com capacidade de buscar também, através da nossa inteligência, recursos para que a gente possa trabalhar o nosso ser integral, né? Então, além da questão da matéria, temos também a questão espiritual. Então, através da tomada de consciência, conscientizar dos erros, assumindo o compromisso de regularização pelo amor e pelo bem. Essa é a busca do ser integral. Que, na verdade, quando nós trabalhamos as nossas mazelas espirituais, nós estamos trabalhando o eu profundo, né? Então, nós sabemos que a angústia, a depressão, né? Isso está lá no nosso passado, né? Nos nossos atavismos, então são coisas que a gente precisa ir buscar. Mas que aqui a gente também tem um pouco de recurso, e a espiritualidade, ela está sempre a nos auxiliar, nos ajudar também, que nós temos nós somos amparados, né, gente? Nós nunca somos abandonados. Nesse processo todo, a gente tem o amparo e o auxílio de todos. E ela coloca que a cura, ela tem início quando o paciente se ama. Aquilo que Pacheco que falou, né? Que quando a gente começa a se amar, né? E passa daí a amar o próximo. Então, a gente só tem condição de amar o outro quando a gente está se amando também, quando a gente está se respeitando, né? Tá vendo aí, Pacheco? Ó, você antecipou a fala da Joana, ó. A verdadeira transformação para a cura real, ela inicia aí, nesse processo, nesse despertar do amor a nós e amor ao próximo. Curar ou curar-se é a forma de contribuir para o bem-estar do próximo. A solidariedade abarca todos os seres. Então, a partir do momento que eu estou nesse processo de amar, né, eu começo a me curar quando eu entendo que o outro também tem as suas mazelas, que o outro também passa por dificuldades, que o outro também... E eu sou tolerante com isso, né? Eu estendo a minha mão, eu auxilio o outro, eu entendo, eu falo, tudo bem, né? Você está assim, mas você vai conseguir, você vai vencer, eu estou aqui para te ajudar, né? Então, quando eu estou nesse processo, isso já é um processo de cura, porque eu estou tendo complacência para com o próximo, para com o outro. Então, eu estou tendo essa solidariedade com os erros do outro também. Então, isso é muito importante. Aí a gente trabalha a nossa paciência, né? A gente trabalha a nossa tolerância, entendendo que ele também está no processo, assim como eu. Curar é praticar com elevado sentimento de compreensão das debilidades alheias, sendo tolerante com o próximo. Então, que a gente já tinha acabado de colocar, né? Essa tolerância, ela começa, essa empatia de eu perceber, entender a dor do outro. Se eu não consigo me sensibilizar com a dor do outro, gente, alguma coisa está errada, né? Se eu não consigo me sensibilizar com o sofrimento do outro, algo está errado.
Então, eu preciso despertar dentro do meu interior, dentro do meu íntimo, essa compaixão, essa empatia para com o outro. E isso é um processo de nos curarmos também. A paz resulta do equilíbrio entre a razão e o sentimento. O que se faz e como se faz, sempre edificando. Então, a partir do momento que eu começo a entender esse processo de cura, isso vai trazendo um certo equilíbrio, a gente acaba se acalmando, né? A gente entende isso, entende o outro, então isso traz paz interior, traz equilíbrio para nós. E ela coloca uma coisa aqui interessantíssima, né, que nós temos vários recursos, né, no processo de cura. E um recurso que a gente acaba, às vezes, até esquecendo, né, a gente fala tanto e a gente acaba esquecendo, que é fazer essa ligação, né, com a espiritualidade, através do quê? É um recurso maravilhoso que a gente tem, a oração, né? A oração, nós vamos buscar inspiração, vamos buscar coragem para a gente prosseguir no esforço e no crescimento espiritual. Não é pedir para tirar, né, as nossas provas, tirar as nossas... Não, é dar força, né, coragem, condições para que a gente possa vencer os nossos obstáculos, para que a gente possa ultrapassar os nossos obstáculos. E a gente tem tanto esse veículo, né, de comunicação, é o nosso Wi-Fi aí com a espiritualidade, né, que é a oração, e a gente acaba não utilizando. Às vezes a gente, na angústia, naquele processo de angústia muito grande, a gente sabe de tudo, mas na hora que você está naquele processo, você acaba esquecendo desse poder aí, que é a oração. É a gente ter esse contato direto aí com a espiritualidade. Então, a gente não pode esquecer disso. Quando a gente estiver aflito, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, né, a gente tem que lembrar desse poder que é a oração, a gente tem que lembrar desse contato que a gente tem com a espiritualidade, que é através da nossa prece, elevando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente vai criar um vínculo direto aí com a espiritualidade. É uma forma de alcançar a paz. A verdadeira cura está na superação dos obstáculos, pela confiança e pela ação enobrecida. Então, a gente acreditar que nós somos amparados, que nós não estamos sozinhos, que nós temos condições de vencer a nós mesmos, que nós temos que lutar e seguir adiante para que a gente consiga vencer todos os nossos obstáculos. Mas para isso a gente tem que acreditar, a gente tem que realmente buscar, a gente tem que realmente querer, né, e fazer com que isso aconteça através da confiança. Então isso é muito importante. Curar-se é libertar-se do ego inferior e alar-se no eu profundo. Então, quando a gente começa a entender todo esse processo, né, a gente acaba elevando o nosso patamar, aí, a gente entendendo que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, que a nossa paz é a paz espiritual, né, então a gente tem que transcender a matéria, a gente tem que buscar a evolução, né, do eu profundo, que é o eu espiritual. E o nosso maior exemplo, que a gente não pode deixar de compartilhar, que Joana sempre traz para a gente, que é Jesus, né? Sempre que Jesus curava, envolvia o paciente em sucessivas ondas de amor. E sempre recomendava conciso: não peques mais para que nada não te suceda coisa pior. Então, Jesus é o nosso mestre amado, né? Então, ele sempre curou com muito amor e ele curava a alma, ele não curava a matéria, né? E ele sempre orientava para que a gente nos esforçasse para não pecar mais, para que a gente pudesse caminhar e progredir. Bom, esse é o resumo do capítulo 23, né? E aí eu queria abrir os microfones para que vocês pudessem também compartilhar um pouquinho desse capítulo. Sim, Poliana, você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Você estava falando na oração, que é orar
com ação, né? E a gente lembra da passagem de Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Oprimidos, né? Doentes, e eu vos aliviarei. Mas Jesus deu a dica, né? Vinde a mim, quer dizer, a pessoa tem que fazer, tem que ter ação, né? Tem que Ela ter tem que se esforço. movimentar, ela tem que ter o esforço, ela tem que caminhar na direção, fazer algo, se movimentar para que ela alcance a cura. Essa é a grande realidade. Muitas das vezes, a gente percebe que há pessoas que chegam na casa espírita buscando a cura. Mas quando chega na hora dela se movimentar para a cura, ela cruza os braços, ela pensa que a cura ela virá assim como um passe de mágica, num estalar de dedo, que a Sem ela casa fazer nada. sem ela fazer nada, sem participação nenhuma dela. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Jesus deu a dica: vinde a mim. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma parcela de responsabilidade nesse processo de cura. Ela tem que realmente querer, tem que se envolver, tem que buscar todos os recursos para isso. Então, ela vai vir numa casa, ela vai a participar das terapias do passe, vai ouvir, vai precisar entender como é que funciona o processo de cura dela, e Sim. tudo isso é um esforço constante que ela vai fazer com que ela realmente alcance o que ela deseja, que é a cura. A gente percebe que tem pessoas que chegam aqui na casa, no atendimento fraterno, com quadro de depressão, e quando a gente vai orientar, olha, nós temos tratamento assim, 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 tem água magnetizada, tem o tratamento de fluidoterapia, né? Tem as leituras edificantes para ajudar o nosso pensamento, as mudanças e tal, tal, tal. A gente percebe que parece que a pessoa não está realmente ainda aberta para a cura. Ela não quer se envolver no processo da cura. Ela quer que deem a cura para ela, mas ela não quer fazer aquilo que é importante, aquela parte importante que compete a ela, né? Então, aí, às vezes, a pessoa volta e não olhamos pela casa, no salão, a gente não vê a pessoa. A gente percebe que ela não estava pronta ainda para a cura, né? Aí o tempo passa. Passa 6 meses, 1 ano, daqui a pouco a pessoa está de volta aqui na casa. Mas eu acho que talvez é agora. Talvez seja agora. Né? É isso, É uma pequena verdade. participação. Ótimo. Liana, Oi, seu Flávio. o ponto que eu gostei muito foi desse curar é libertar-se do ego e alar-se ao eu profundo, né? E você colocou lá aquela imagem daquele monge, né? Uhum. Então, aí a gente pode fazer o link com a meditação, né? Que é Perfeito. o processo de meditação, é um processo de autocura também. Perfeito, isso mesmo. Muito bom esse ponto. Bem Joana, né? Eu gostar desse parágrafo aqui. Na hora que eu li esse parágrafo, eu lembrei do seu Flávio. O seu Flávio vai gostar desse parágrafo aqui. Seu Flávio, Coloquei em homenagem, viu, seu Flávio? Oi. Mas é bem profundo, porque a Poliana falou rápido assim, né? Que a gente tem que Sim. transcender a matéria. A Poliana falou isso no final. E esse parágrafo que ela fala isso, que a cura é a libertação do ego, nem sempre nós estamos preparados para entender, né? Como seres, como espíritos imortais, que às vezes uma doença na nossa vida é ela que é a cura, entendeu? É verdade. O espírito, né? E às vezes a gente não está preparado, porque a gente, né, aqui nós ocidentais, né, nós lidamos com a morte de uma maneira ainda meio traumática, né? Então, acho que a doutrina espírita vem nos auxiliar nesse sentido de entender, né? A doutrina espírita coloca de forma clara para a gente, né? Que a morte não existe, que a gente continua. Então, a gente precisa ir introjetando esses conceitos, realmente sentir isso, né? Porque, às vezes, a doença não vai sair nessa vida, né? Ela veio exatamente para te libertar, né? Então, é um conceito muito profundo e, às vezes, muito difícil da gente viver isso, né? Quando é com a gente, quando é com quem amamos, né? Então, nesse parágrafo, eu gostei muito desse parágrafo por isso. Não é tirar as nossas provas, né, Marquinho? É nos dar força, coragem para a gente vencê-las, né?
Não é retirar a doença, né? Não é retirar o medo, a angústia, mas é dar-nos força, né? Condições para que a gente possa vencer, né? É isso mesmo. Diana, a sua apresentação estava linda, com as figuras. Ah, obrigada. Tem uma figura que me chamou a atenção, que é aquela onde você fala da solidariedade, onde mostra uma pessoa auxiliando a outra na escalada. Isso. Então, tem tudo a ver com o que o Júnior estava comentando, né? Se a pessoa não quiser ser ajudada, não há como você fazer a escalada por ela. Então, lá mostra a figura de uma pessoa de um monte, de uma montanha, estendendo a mão à outra para que ela possa ser auxiliada nessa subida. Mas, para que isso ocorra, ela tem que querer. A pessoa que precisa ser ajudada, o doente, precisa querer. Então, acho que essa figura retrata muito bem aí o que o Júnior comentou, né? A pessoa quer que a solução seja dada a elas e não é assim que acontece. É preciso demandar esforço, coragem, disposição para enfrentamento. Então, eu achei que essa figura retrata muito bem isso. É o site da Cíntia que ela recomendou e tem fotos ótimas. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Agora vamos passar a palavra para a Cíntia, para dar continuidade ao estudo. Com você, Parabéns, Cíntia. Poliana. Estudo maravilhoso. Obrigada. Slides maravilhosos. E é engraçado, mais uma vez, os capítulos, eles se casam, né? As curas têm tudo a ver com o matrimônio e com o amor, né? Porque uma pessoa que está em um processo de adoecimento, né, psicológico, normalmente esse adoecimento influencia também na dinâmica da família, influencia no matrimônio, na relação com os filhos, né? Então, nesse capítulo, a Joana vai comentar para nós o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não separeis o que Deus juntou. E é um capítulo extremamente atual, porque as estatísticas mostram que nesse período de pandemia houve um aumento significativo do número de divórcios, né? Foi em cerca de 75% maior do que em 2019, esse período de 2020, né? Isso é reflexo justamente da maior convivência entre os cônjuges, entre as famílias, o acirramento, né, das diferenças, as questões exteriores que vêm, né, as dificuldades financeiras, o desemprego, né? Então, isso tudo, junto com o medo da própria doença, né, causou um desequilíbrio nas famílias, aumento de violência doméstica. Então, o enfoque aqui desse estudo de Joana é saber o que verdadeiramente nós podemos fazer para manter e melhorar o nosso relacionamento conjugal, porque o nosso relacionamento dentro de casa é a base para uma sociedade equilibrada, para uma sociedade justa, né? E o matrimônio, gente, é a relação mais íntima que a gente tem com uma outra pessoa. Engloba os nossos sentimentos, o nosso corpo, o nosso trabalho, né, Poliana, que eu diga, até trabalhar junto, a nossa conta bancária, que é intimidade maior do que dividir a nossa conta bancária, não é mesmo? Então, a nossa vida como um todo, né, nós ganhamos uma outra família, o nosso esposo ganha também uma outra família. E partindo desse pressuposto, né, de intimidade extrema, de convivência, a Joana diz para a gente que o sentimento que tem que imperar no matrimônio é o amor. Então, a Joana nos explica que o amor é o sentimento mais sublime no ser humano, né? E que ele vai se desenvolvendo conforme as reencarnações. Então, o amor, a qualidade do amor que eu tenho não é igual à qualidade do amor que o Júnior tem, que a Poliana tem, que o Pacheco tem. Cada um está num patamar de entendimento, de consciência e de sentimento. É muito individual, né?
E aí, a Joana, tanto a Joana quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizem que, via de regra, para que aconteça um matrimônio no plano físico, houve antes um planejamento espiritual. Ou seja, quando nós juntamos as nossas escovas de dente, nós já tínhamos assinado um contrato lá no plano espiritual. André Luiz, ele tem uma mensagem muito interessante num livro que se chama Apostilas da Vida. Não sei se vocês conhecem. Olha só o que ele fala. O casamento, ele vem de compromissos anteriores em que o marido e a mulher assinaram um contrato de serviço antes da reencarnação. Dois espíritos sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas experiências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, encontram-se ou reencontram-se no matrimônio, em esquema de obrigações regenerativas, né? Então, existe esse planejamento, esse projeto de vida em comum, que precede a nossa reencarnação e que pode ou não, né, ter como objetivo o recebimento dos filhos. Então, nós cumprimos com a lei de causa e efeito, visto que nós provavelmente já nos conhecemos em vidas passadas, e em vidas passadas já surgiram as primeiras manifestações individuais da afetividade. Nós fizemos tentativas frustradas, às vezes de união, que não deram certo, né, que estamos novamente tentando. Então, quando a gente brinca com o marido, brinca com a esposa, eu conheço você. Isso tem um fundo de verdade, que a gente conhece mesmo. E as bases do matrimônio, né? Nós temos as bases divinas do nosso matrimônio, qualquer que seja o tipo de união. O matrimônio é feito em dois pilares. O primeiro pilar deles é o amor, né? Que é a lei divina em âmbito moral. E nós temos a união sexual, que é a lei divina em âmbito material, né? E o que varia são as leis civis, né? As leis civis aqui no Brasil nós temos o casamento civil, nós temos a união estável, né? Nós temos o casamento religioso, que varia muito conforme o tipo de religião, né? No Espiritismo nós não temos uma cerimônia, né? Em outras religiões já existe. E uma coisa muito interessante que eu vi em uma palestra do Alberto Almeida, que eu nunca tinha parado para pensar, é a questão da importância psicológica da cerimônia. Porque tem muitas pessoas que acham que é uma bobagem. Mas a cerimônia, ela é um rito de passagem. Ela serve para o nosso psicológico se organizar para uma nova vida. E para o psicológico dos nossos familiares também entenderem que agora nós somos pessoas casadas, que nós temos a nossa própria vida, né? As sogras, os sogros. Então, é um rito de passagem tanto para os noivos quanto para a própria família. E as famílias se fundem, elas se unem. Então, quando a gente casa, a gente ganha também a família, né? Vem no pacote, não tem jeito. Então, esse casamento saudável, ele se ajusta nesses dois patamares de amor, vinculação afetiva e união sexual, que é a união dos corpos. Então, quando os sentimentos, eles são sentimentos rasos, né? O amor em plenitude, ele não se estabelece. Então, quando a plataforma do casamento se dá sobre a sensualidade, é muito possível que os cônjuges, mais cedo ou mais tarde, irão se distanciar, porque o nosso corpo, ele vai se degenerar, né? Infelizmente, todos nós vamos cair, é a lei da gravidade. Então, o casamento, conforme os espíritos ensinaram para Allan Kardec, é a união entre almas. As uniões corpóreas, elas têm prazo de validade. Os corpos, eles vão se degenerar. E o que nós podemos fazer para termos um matrimônio de qualidade? O que nós podemos fazer para adubar os nossos sentimentos um pelo outro, para que a gente tenha realmente um vínculo afetivo importante, interessante, que nos dê fortaleza para vencer as dificuldades da vida, né? Como que nós podemos nos tornar mais próximos do nosso cônjuge? Como que nós podemos conseguir
a vitória no nosso matrimônio? É a pergunta de $1 milhão, né? E a Joana responde: para o êxito no consórcio matrimonial, é indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual encontrem harmonia. Então, o que são esses conteúdos psicológicos? Os casais, hoje em dia, eles são empobrecidos na sua intimidade psicológica. Porque a intimidade física é muito mais fácil, né? O desnudamento psicológico é muito mais difícil. E o grande fantasma, o que dificulta muito esse desnudamento psicológico? É o medo. É o medo de você não ser aceito, o medo de ser ridículo, o medo de não ser amado, o medo de ser trocado, né? E esse distanciamento vai acontecendo mesmo que a relação sexual esteja acontecendo. Então, o casamento é união entre almas. Nós devemos revelar ao nosso cônjuge o que se passa dentro de nós. O que se passa na nossa intimidade? Quais são os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos pensamentos, as bobagens que nós pensamos no dia a dia? Nós conversamos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? Então, o medo, esse medo de expor-se, de revelar-se, ele congela o relacionamento. O amor, que a Joana fala, que é essa união psicológica entre os seres, é a exposição, é o diálogo, é o confessar-se um ao outro, né? Há uma rendição, nós nos tornamos frágeis para o outro se torna frágil para nós, e nós estamos protegidos por uma bolha de amor, né? Nessa fragilidade mútua, nós conseguimos perceber a fragilidade do outro. O outro consegue perceber a nossa fragilidade, os nossos sentimentos, e nós conseguimos nos aproximar, né? Nós conseguimos nos proteger, nos fortalecer. Eu sei quais são as dificuldades dele, ele conhece as minhas também, né? E nós conseguimos ver que o outro também é um espírito, é um acervo enorme de experiências, que ele já tem um acervo que vem de encarnações passadas, assim como eu, né? Então, ela continua no livro. Nessa identificação de conteúdos psicológicos, os dois seres fundem-se emocionalmente, trabalhando-se pela planificação sexual e emocional, daí resultando a saúde moral que deve viger em todas as uniões. Então, a identificação de conteúdos psicológicos não deve ser entendido como conteúdos psicológicos iguais, né? Porque nós dois somos seres diferentes. Não existem dois seres humanos iguais, que pensam exatamente igual. Muitas vezes o casal, quando ele é muito igual, ou a relação cai num tédio, porque eles sempre fazem tudo igual, pensam tudo igual, né? Ou eles passam a competir, né? Quem tem o carro melhor, quem está com mais dinheiro na conta, quem tem mais sucesso, quem tem mais amigo, quem é mais racional. E o casal, na verdade, que é muito diferente, né? Também tem muita chance de dar certo o matrimônio. Por quê? Eles sempre vão ter o que conversar, eles sempre vão estar aprendendo um com o outro, desde que haja essa intimidade psicológica, essa vinculação emocional. Então, o que eu não sei, você aprende comigo, o que você não sabe, a gente é uma relação de troca, uma rede de suporte, né? Então, o casal que se ama sempre tem o que conversar. E quando o casal começa a silenciar, né, significa que alguns conteúdos estão sendo jogados para debaixo do tapete. Então, nós temos pontos de afinidade, nós temos pontos de divergência. E uma outra questão que eu achei muito importante de comentar com vocês, não sei se vocês concordam, mas é o olhar sistêmico que nós temos que ter para a família como um todo, né? Porque a nossa família é um sistema. Nós temos o sistema da conjugalidade e nós temos o sistema da parentalidade. E muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, nós valorizamos muito mais, às vezes, a relação com os filhos do que a relação de casal. Só que a relação de casal, ela veio antes. Ela é a base dos filhos,
né? É nessa base feliz e harmoniosa que os filhos vão se desenvolver, né? Então, um sistema não pode engolir o outro, né? Os pais, eles precisam prestar atenção na sua relação de cônjuges, mas, ao mesmo tempo, prestar atenção na relação com os filhos. Matrimônio é fácil, gente? Não é fácil para ninguém, né? Quanto mais íntimo é o relacionamento, mais difícil ele se torna. Muitas vezes a gente consegue ter paciência com quem está fora, mas dentro de casa, nem sempre a gente tem a mesma paciência, não é assim? Eu me lembro muitas vezes o Haroldo, teve até uma palestra que ele falou, gente, se tiver um grito dentro de casa, não tem reino de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o que será de nós, né? Então, essas dificuldades que se apresentam, né, no nosso casamento, elas nos ensinam muito, né? Nos ensinam a paciência, o apoio mútuo, né? E as dificuldades, elas vão aparecer inevitavelmente. Não existe casamento perfeito. Por quê? Tem as dificuldades que são externas e nós temos as nossas dificuldades internas, né? Nós temos momentos que nós queremos ficar sozinhos, nós temos momentos de queda na nossa afetividade, nós estamos com dificuldades psicológicas, né? Com dificuldades no trabalho, dificuldade com os filhos, N situações. E essas dificuldades é que vão superando, né? Vão sendo superadas. Então, você dá aquele tempinho ali para o outro, né? Para ele se restabelecer, oferece apoio. Se não precisa apoio, você dá o tempo, dá o silêncio. Tudo isso faz parte também da caridade, né? Então, o bom casamento não é aquele que não tem dificuldade. É que, apesar das dificuldades, nós temos uma amorosidade contínua. Como que nós podemos regar essa amorosidade contínua? Pequenos gestos, né? Para que a rotina não nos endureça, não nos conduza ao tédio, para que o relacionamento não se resuma apenas na sexualidade. É aquele brioche preferido no café da manhã, né? É o cafuné na hora de ver o filme. Tudo isso é o que rega o nosso relacionamento, que faz com que o casamento seja um presente de Deus na nossa vida, né? Então, esses pequenos gestos fertilizam o amor. E os conflitos fazem parte do relacionamento saudável, próprio de duas pessoas totalmente diferentes, que precisam conviver debaixo do mesmo teto. Não porque precisam, mas porque querem, porque o casamento é uma escolha de todos os dias. Então, que esses pequenos gestos possam nutrir o nosso casamento, que nós sejamos todos muito felizes. Passo a palavra para vocês. Olha, quase que não sobrou nada para o grupo falar. Nós não temos mais o que falar, já está tudo falado aí. É o que eu ia falar agora, Júnior. Nossa, bacana, muito bacana. Tanto quanto a Poliana e a meditação do Flávio, hoje é um dia especial, viu? É muito bacana. Mas vou me atrever a colocar aqui alguma questão, que tem uma obra de Emmanuel, Vida e Sexo, né? E no capítulo 1 é um capítulo que fala sobre o namoro. E lá ele vem citando que o namoro é aquele período, né? É o momento do doce encantamento, né? E eu gostaria de chamar atenção para isso, porque é o momento do reencontro, né? De dois espíritos que se programaram, que na espiritualidade estudaram junto todas as possibilidades para poder vir, né? E esse momento do doce encantamento é um momento fundamental para que realmente cele, né, esse compromisso, a fim de que se cumpra essa programação. Teve um momento que a Cíntia colocou lá que tem hora que o matrimônio não é fácil, mas não é mesmo, porque tem as provas, né? Tem as expiações, nós temos aí as questões que a gente precisa reparar, que a gente precisa corrigir, né? Nós não encarnamos a passeio, né? Mesmo dentro do matrimônio, tem diferenças que precisam ser trabalhadas, corrigidas, harmonizadas, né? Não há dúvida disso. E todos aqui na Terra vivemos os casamentos provacionais, né?
Aqui, casamento transcendental, aqui só se foi de Kardec, porque todos nós estamos no mesmo barco. É provacional, temos provas, temos expiações. Mas o que eu achei bacana também foi o seguinte: tudo que a Cíntia falava, o Marquinhos fazia assim com a cabeça. Quer dizer, parabéns, Marquinhos, parabéns, Cíntia. Vocês estão de parabéns. Porque ele concordava, ele falou assim: é isso mesmo, que do que ela está fazendo. Ele estava anotando tudo aí, ó. O que é que tem? Mas ele não vai precisar nem cobrar depois, não, porque já faz parte do dia a dia, né, Marquinhos? Eu achei que eu tivesse dado sorte no casamento, mas foi planejado, então, Júnior. Ah, que legal. Não, Parabéns. Mas brincadeiras à parte, eu vi uma palestra do Haroldo certa vez, que ele falando, acho que brincando, mas com fundo de verdade, que casamento feliz no mundo é pelo menos 500 anos de tentativa. Pelo menos 500 anos de luta para você conseguir uma união feliz, né? Acho que ele estava num contexto falando sobre... Então, quer dizer que não é fácil mesmo, né? Como você disse, acho que 90% é provacional. Nada fácil, né? Mas uma fala que eu gostei da Cíntia também, ela puxando para a nossa realidade agora que nós estamos vivenciando, né? E aí deu para perceber que nós estamos, né, numa fuga emocional, porque, na verdade, o que aconteceu, né, com um número crescente aí de separações, é que, de repente, as pessoas tiveram que se conviver, né, porque antes cada um ia para o seu trabalho, ia para os seus afazeres, ia para a sua atividade física, aí chegava em casa, tomava banho, comia e ia dormir, né, basicamente. Então, você não tinha aquele tempo de você olhar para o outro, de você conviver com o outro, de você ter experiências com o outro, né? Então, estava cada um vivendo no mesmo teto, porém, cada um no seu mundo. E aí, a pandemia, ela trouxe para que a gente pudesse nos enxergar, né? Nós estávamos convivendo, mas nós não estávamos nos enxergando, né? E isso na relação não só de esposo, esposa, mas de filhos também, né? Quantos filhos se redescobriram seus pais redescobriram seus filhos, né? Então, tudo tem um lado bom e um lado positivo. Então, assim, houve separações, mas também houve famílias que se uniram mais, que conseguiram criar vínculos que não tinham vínculos entre os filhos, né? Quanto tempo os pais não sentavam do lado do filho para fazer uma tarefa, ou jogar um jogo, ou cozinhar, fazer um bolo, a família inteira ir lá para a cozinha fazer bolo, né? Então, assim, teve também esse lado de aproximar as famílias, de criar aquele vínculo que antigamente se tinha, né? As mães ficavam mais em casa, né? Tinha aquele contato maior, e hoje, né, por necessidade, né, a gente acaba tendo que sair para meio de trabalho, então a gente perde um pouco esse vínculo. Então, teve o lado positivo de resgatar essas famílias aí, de um conhecer o outro, né? Então, isso foi importante também. E eu acho, Poliana, inclusive, assim, eu já convivi com outras amigas, colegas, né? E muitas vezes acabam revelando para nós as situações, assim, de carências mesmo, né? Ah, meu marido não é romântico, ele não faz isso para mim, ele não me acompanha no mercado, ele não isso, ele não aquilo. Mas, assim, quando você vai perguntar, fala assim, o que você faz? Qual é a sua parte? Né? O que você tem feito para agradar o seu parceiro? Né? Porque muitas vezes a gente acaba cobrando, mas a gente não presta atenção que você também não está dando. Né? Verdade. O André Luiz fala justamente, é um contrato de concessões mútuas. Então, assim, você precisa mostrar também os sentimentos que você tem. E quando a pessoa passa a receber esses gestos de carinho, mesmo que pequenos, né? Um cafezinho na cama, um bom dia mais carinhoso, um beijinho de tchau, a pessoa começa a se sensibilizar. Começa uma aproximação. É né? verdade. Então, a gente precisa prestar atenção, principalmente na nossa parte, do que a gente dá. Né? É isso aí. Divaldo até brinca com isso, né? Ele fala em uma das palestras dele, não me recordo qual agora, que às vezes a mulher acorda de mau humor, então se o marido falar, não, meu bem, vai lá no salão, eu pago para você, faz um agradozinho, né? Já muda tudo, né?
Então, essas pequenas gentilezas, né, de um fazer para o outro, traz um cafezinho, né? Então, leva lá o cafezinho para o Marquinho vai lá. Isso ajuda, né, gente? Nesse capítulo, a Joana também ela descreve muito bem, assim, um fato, podemos chamar de fatos históricos, a respeito da trajetória e o papel da mulher no matrimônio, né? Vale a pena ser lido e relido, né? E, além do compromisso emocional e afetivo, é importante ressaltar que nessa união ela não pode ter a preponderância de um, não tem a cabeça do casal, não existe isso, né? E que a individualidade tem que ser respeitada dos dois, né? Então, um não pode viver como sombra do outro. Então, a luz de um dos cônjuges não pode apagar o brilho do outro. Então, é importante respeitar essa individualidade, porque existem os gostos pessoais, e isso também precisa ser cultivado. Então, muitas vezes, o que pode acontecer é que essa chama do casamento, do matrimônio apaga, porque a pessoa acaba perdendo o gosto pela vida, porque acaba sendo inibida daquilo que ela gostava de fazer. Gostava de um hobby, por exemplo, gostava de um determinado tipo de passeio, gostava, às vezes, de cultivar plantas, gostava de fazer uma pintura ou algo desse tipo, né? Em função do casamento, talvez pelas escolhas do outro, mesmo quando vem os filhos, isso acaba sendo deixado em segundo plano. Isso não pode acontecer. Então, precisa ser respeitada a individualidade, né? E a qualidade desse relacionamento entre os cônjuges ela é importante para a educação dos filhos, né? Porque qualquer desavença, ou mesmo que quando não há essa cumplicidade afetiva, isso é percebido pelos filhos, né? Então, e vão ser futuros adultos com sérios problemas aí, emocionais, conflitivos. Então, esse capítulo foi muito feliz e muito bem abordado pela Cíntia, e parabéns. Cíntia, além dos ensinamentos à luz da psicologia profunda, né, excelente, de Joana de Ângeles, a respeito do matrimônio e amor, a sua fala também, a sua contribuição, principalmente da realidade, trazendo para a realidade, né, do matrimônio, do dia a dia, né, enriqueceram muito mesmo, ampliaram o entendimento. Muito bom estudo. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, amiga. Parabéns também para a Liana, seu Flávio, pela meditação. Podemos fazer a prece de encerramento. Agradecemos, Senhor Jesus, pelos ensinamentos da noite. Que o amor possa florescer em nossos corações todos os dias, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, sogros, sogras, pais, mães, toda a nossa família. Que nós possamos estar cada vez mais unidos, nos auxiliando mutuamente, nos curando. Que seu amor seja derramado todos os dias sobre nós. Agradecemos todo o amparo, toda a proteção, toda a oportunidade de trabalho, de estudo. E que os seus sentimentos possam estar cada vez mais unidos aos nossos. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus Boa amigos. Semana, gente. Boa semana. Obrigada, gente. Boa semana. Beijo a todos. Gratidão, ótima semana a todos. Boa semana.